Olá pessoal, tudo bom? Hoje então vamos começar o nosso treinamento sobre movimentação e armazenagem de materiais. Muito bem? Vamos lá. Bom, apenas recordando, meu nome é Rogério. Para quem não viu as aulas de suprimentos, sou formado em administração, pós-graduação em administração da produção, pós-graduação em logística empresarial e tenho aí uma experiência em várias empresas, em vários segmentos, né? De aproximadamente aí 30 anos trabalhando com logística, gestão de recursos, consultoria, treinamentos, enfim. Muito bem, vamos começar então falando um pouco aí sobre a importância da MAN, né? O pessoal do Instituto IMAN, eles assim denominaram MAN. Eu gostei do resumo aí, que fica mais fácil, né? Para movimentação e armazenagem, é isso aí. Bom, na grande maioria das empresas, né, isso corresponde por até 25% da mão de obra, todo o processo, né, que envolve movimentação e armazenagem de materiais. Em umas empresas mais e outras empresas menos. Não estamos falando aqui somente do pessoal de almoxarifado, de estoque, de expedição, não é? Tem aí o pessoal que faz movimentação interna, operadores de empilhadeira, pontes rolantes, enfim, todos os equipamentos, né, que movimentam, todos os equipamentos que precisam de pessoas, de mão de obra, que movimentam materiais dentro dos processos produtivos, né, de um processo para o outro, até os locais de armazenagem, enfim, todo mundo que está envolvido aí nesses processos de movimentação e armazenagem de materiais. Representa, em regra geral, até 55% do espaço físico das empresas. Não é? Algumas indústrias têm que ter almoxarifados muito grandes e estoque de acabados também em áreas bastante grandes, né? Porque às vezes o produto é volumoso ou a quantidade produzida, o volume de vendas, né, é muito alto. Enfim, normalmente, em regra, né, 55% do espaço físico é ocupado para áreas de movimentação e armazenagem, levando em consideração aí, inclusive os corredores, né, nas fábricas, na área produtiva, tudo isso faz parte de espaço reservado para movimentação de materiais. 87% do ciclo de fabricação, ou seja, toda a movimentação ela acaba ocupando um tempo de 87% do ciclo de fabricação, entre chegada do material, inspeção, análise, armazenamento, movimentação dentro da fábrica de semi-acabados, semi-elaborados, movimentação do estoque de acabados, movimentação na expedição. O tempo, né, o ciclo de fabricação, o processo de produção em si ele pode ser inferior, né, ao tempo de movimentação e armazenagem de materiais. De 15 a 30% do custo de fabricação, não é? As despesas fixas e variáveis aí que envolvem todo o custo de fabricação, administração de materiais, não é? Isso tudo representa aí um custo de 15 a 30% nesse processo. 1/3 dos acidentes de trabalho, né? Considerando aí todos os equipamentos de movimentação de materiais, mais a movimentação manual, braçal, muitos trabalhadores com problemas físicos, né? Por trabalhos às vezes repetitivos com muito peso, muito esforço braçal, enfim, acaba representando aí 1/3 dos acidentes do trabalho. De 3 a 5% dos danos aos materiais, né? Na movimentação, na armazenagem, podem ocorrer muitos problemas e isso causa danos aos materiais, não é? Empilhadeiras passando, materiais que se deterioram, não é? O peso, às vezes, de um material sobre o outro danifica materiais de baixo, né? Que estão
nas prateleiras de baixo ou um sobre o outro mesmo, né? Quando a gente faz um estoque blocado, né? Que fica pallets sobre pallets ou caixas sobre caixas, isso acaba danificando alguns materiais. Enfim, não só as embalagens, como até mesmo o próprio produto. Muito bem. Qual que é a evolução da movimentação e armazenagem, não é? A primeira geração da movimentação, né, há séculos atrás, aí, ela era toda manual e, no máximo, animal, né, quando se usavam aí os animais para puxarem, né, as carroças, enfim, toda a movimentação de material era dessa forma, ou levava na mão ou os animais ajudavam. Até hoje, nas pequenas glebas aí, né, onde o pessoal faz plantação para uso próprio e comercializa uma pequena parte, o pessoal ainda faz dessa forma, não é? Na roça, enfim, o pessoal mais simples aí. A segunda geração já é uma geração mecanizada. Aqui a gente já começa a utilizar esteiras, já começa a utilizar máquinas, né, com motores, empilhadeiras, carros, caminhões, enfim, tudo aquilo que já parte para a mecânica mesmo, né, que auxilia e demais, né, as quantidades movimentadas já praticamente aí se multiplicam. E a terceira geração é a automática, aquela onde a gente já coloca esteiras rolantes sobre o espaço aéreo, não é? Esteiras que saem das empresas, já tem robôs para montar aí a montagem de pallets, e essas esteiras elas podem ser elétricas, podem ser mecânicas, podem ser utilizar inércia, não é? Assim, sem motores, apenas em declínio, enfim, que automatizam as linhas, a movimentação interna, né, a ida do material, do almoxarifado até a fábrica, dos semi-elaborados de processos em processos de produção e o deslocamento até o estoque de acabados e muitas vezes até a separação do material, o picking, né, do estoque de acabados para dentro dos veículos. Existem muitos filmes aí sobre automação, não é? De linhas, de processo de separação e carregamento de veículos. As empresas tendem a investir bastante nisso para reduzir o tempo de carregamento de veículos, reduzir o consumo de combustíveis internos dentro das fábricas, né? Otimizar mão de obra, padronizar processos. Então a automação é muito importante nesse processo, nessa terceira geração da evolução da mão de obra, da movimentação e armazenagem. A quarta geração, ela já é mais integrada, né? Ela já integra toda essa movimentação com softwares, com inteligência, não é? Com softwares que auxiliam no controle, na leitura interna, nos inventários. Ela já propicia aos operadores terem uma movimentação num posto fixo, sem estar dentro dos veículos. Enfim, ela já integra a empresa como um todo, já deixa praticamente online todas as informações de movimentação, tudo aquilo que acontece dentro da empresa como movimentação, os registros de almoxarifado, não é? De entrada, saída, de produtos acabados também, de lista de separação, tudo isso integrado num software inteligente que contribua, né, com todos esses processos. E a quinta geração, vamos dizer assim, aquela geração mais inteligente, que além de toda a integração, utiliza radiofrequência com etiquetas inteligentes nos materiais, com informações de rastreabilidade, com informações de rastreabilidade inclusive no ponto de venda, né? Já falando aí
de CRM, né, de sistemas que controlam inclusive o ponto de venda, como que isso, qual que é o resultado, né, quais são os canais de venda, controla tudo isso de forma integrando cada vez mais ainda com softwares internos e com automação de fábrica, ok? Muito bem, então essa é um breve resumo aí sobre a evolução da MAN. A relação entre movimentação e armazenagem, né? O que é isso? Movimentação é o fluxo dinâmico, certo? É onde o material não para, o material tem que estar sempre num ciclo, né? Dentro desse fluxo, nesse movimento, ser sempre dinâmico. E a armazenagem já não, ela é o estoque, ela é estática, é aquele momento que a gente coloca o material num determinado ponto, por menor tempo que seja, que ele que tenha lá, que a gente tenha um fluxo bastante dinâmico, bastante just in time aí, né, o estoque trabalhe, existe um tempo de estocagem, existe um tempo de armazenagem, né? Nos extremos, o material permanece parado, né? A cada deslocamento temos duas armazenagens, ou seja, na entrada do material, depois da conferência, você tem um tempinho ali, por menor que seja, tem um de armazenagem. Que o material fica no almoxarifado até que ele seja puxado, né, solicitado pela produção, pelas linhas de produção. E no outro extremo a mesma coisa, até que chegue a data, né, de entrega do cliente, ou o cliente puxa essa mercadoria para o mercado, enfim. Nos dois extremos sempre nós temos esse tempo, né, que o material permanece parado. Qual que é a diferença entre armazenagem e estocagem, né? Estocagem é a guarda do material, nos locais de estocagem, né? É o simples depósito do material no local. A armazenagem já são todas as atividades ordenadas de um local destinado à guarda dos materiais. Ou seja, quando a gente fala sobre armazenagem, nós já falamos aí de controle de inventário, de registros, né, de sistemas, de etiquetamento, de picking, né, enfim. A gente já fala do processo do armazém, não é? Estocagem não. Estocagem é só colocar o material num determinado ponto. Movimentação de materiais, né? É a arte, é a ciência de movimentar, estocar e controlar o material. Movimentação de materiais, então quando eu tiro o material de um local para o outro, eu gero aí um esforço, né, físico de deslocamento, mas eu também começo a gerar informações sobre essa movimentação. Né? Esse material está saindo de onde para onde, por quê, como, para quem, enfim. A movimentação de materiais, por isso a gente pode chamar de uma arte, de uma ciência, porque já envolve aí muitas outras características, muitos outros assuntos que devemos já começar a ter atenção. Arte, não é? A apreciação do uso correto e incorreto das boas práticas. Por isso que é uma arte, porque você começa a ter atenção, né? A ter alguns pontos de atenção. O que é correto, o que é incorreto dentro daquele processo, né? Do nosso dia a dia, do nosso produto, da nossa fábrica, né? Fábrica que atuamos, que trabalhamos. Ciência define o problema, né? Coleta e analisa dados, gera soluções alternativas, seleciona e implanta a solução. É aqui que nós preparamos os profissionais, não é? É aqui baseado na ciência que nós definimos, né, o que é melhor, o que não é melhor, baseado em dados, em estatística, em alternativas, não é isso? Então aqui é a parte que a ciência explica, né, a movimentação e armazenagem. Movimentação e armazenagem, em 99% dos casos, é atividade não produtiva. Não acrescenta nenhum valor ao produto, né? Trata-se apenas de serviços,
Mas isso não diminui a importância da movimentação e armazenagem. Ao contrário, sem movimentação e armazenagem, o produto não chega ao cliente, ok? Então, assim, ele pode não agregar valor direto no produto, mas agrega valor indireto. Quando os serviços são bem feitos, o produto é bem conservado, a movimentação é no tempo que os processos exigem, você acrescenta qualidade, você acrescenta serviços, não é, ao produto. Isso às vezes pode até fazer sim um produto custar mais caro ou mais barato, mas na visão sobre custo direto dentro do produto, quando o cliente consome o produto, o custo não está embutido, né, nisso. O custo ele é um custo que está fora disso, né? Mas ele é muito, muito importante, devemos ter muita atenção e calcular da melhor forma possível. Qual que é a melhor movimentação de materiais? É nenhuma, não é verdade? Se eu puder movimentar zero os materiais, o menor custo possível será alcançado, eu terei o menor número de avarias, eu não terei grandes problemas. Então, se eu compro um material, esse material chega, eu coloco ele num local e depois eu apenas revendo, eu tiro ele do local. Quer dizer, eu ainda tenho movimentação aí de entrada, conferência, armazenamento e depois pique em separação, carregamento. Mas o ideal é o quê? Conceitualmente falando, a melhor movimentação que existe de materiais é nenhuma. Então, todo o meu processo de análise de movimentação de materiais tem que ser baseado nisso. Quando eu puder não movimentar um material, é assim que eu devo proceder. A melhor estocagem de materiais é zero, nenhuma, não é isso? Os conceitos de just-in-time, eles ainda falam em estoque necessário, estoque mínimo, né? O estoque não é zero. Porém, o mais próximo do zero que nós pudermos chegar é um material entrando e saindo, né, diretamente de linha de produção e diretamente para os canais de venda, para os canais de distribuição, sem nenhum tipo de estocagem de material. Esse é o ideal. Em alguns mercados, né, mercado de consumo, aí, de utilidades domésticas, enfim, de alimentos, isso não é possível, né? Mas temos que tentar reduzir o máximo que pudermos. O melhor controle de materiais, qual que é? É nenhum, não é assim? Aqui é uma coisa um pouco antagônica, né, a tudo que vamos discutir aqui, porque vamos enfatizar muito a questão de controles de materiais. Agora, aqui, o melhor controle de material seria nenhum, porque se eu não tiver nenhum, eu não tenho custo, eu não tenho desenvolvimento, né, de tecnologia, algumas tecnologias bastante caras para controlar o estoque. Isso no sentido, sim, de fazer o mais simples possível, tá? Não é controle zero, né? É você minimizar o seu custo em controle, fazer coisas simples e que sejam eficientes, não é verdade? Temos que ter eficiência, temos que ter eficácia, resultado nisso aqui. Não podemos menosprezar os controles de materiais, os controles de inventário, enfim, que é necessário dentro de movimentação e armazenagem. Movimentação de materiais, né? Quantidade certa do material certo, na condição certa, na sequência certa, na direção certa, no momento certo, ao local certo, ao custo certo, por meio da utilização de métodos corretos, também certos, ok? Ou seja, assertividade, né, nesse processo todo de movimentação de materiais. Assertividade e eficiência. Benefícios, né, do processo da MAN, né, mais ou melhores, a curacidade do estoque, né, que é o controle do estoque físico com o estoque contábil, ou seja, os números físico e contábil o mais corretos possível, né, os mais acertados possível.
flexibilidade, né? Essa movimentação de materiais, ela dá flexibilidade aos processos de produção, aos clientes, enfim, aos processos internos. Segurança, bastante segurança nessa movimentação, processos de movimentação e armazenagem bem trabalhados, bem discutidos, bem elaborados, não é? Eles trazem segurança ao processo produtivo. Produtividade, né? Movimentando materiais, não tendo horas paradas em máquinas, colocando material à disposição da produção e do estoque de acabados e dos clientes, né? E no carregamento e no cliente, tudo no tempo certo, na hora certa. Isso aumenta bastante a produtividade, né? Nos canais de distribuição, no ponto de venda, seja lá onde for. O giro, quanto melhor a gente fizer a movimentação, mais a gente aumenta o giro de estoque, melhor a gente trabalha o fluxo de caixa da empresa, não é? Quanto mais giro a gente tiver, menos estoque nós devemos ter, e com isso o fluxo de caixa, né? O recebimento de receitas de clientes e o pagamento de despesas, ele fica mais equalizado, ele fica mais equilibrado. Serviços aos clientes, né? Isso, já falamos aí sobre a eficiência, a produtividade, a segurança nos canais de distribuição, né? Os transportes, os pontos de venda, os trabalhos de reposição no ponto de venda, enfim, tudo que envolve movimentação e armazenagem, entre outros. Ou seja, quando falamos de movimentação e armazenagem, estamos falando de movimentação interna, dentro dos nossos processos, e movimentação também externa, né? Dentro dos processos de distribuição, de logística, de marketing, de venda, de ponto de venda, de reposição de gôndolas, né? Tudo isso é movimentação e armazenagem, seja ela de primeira geração, né? Manual, ou seja ela automatizada e inteligente, como nós já vimos anteriormente. Ok? Muito bom. Vamos falar um pouco agora então sobre atividades da movimentação de materiais no ciclo logístico, né? Quais são as atividades aí que estão dentro desse ciclo logístico, né? Embalagem, a primeira delas, né? O acondicionamento no fornecedor, ou seja, quando eu estou embalando o material, eu já estou fazendo um processo de movimentação e armazenagem, não é? Porque a embalagem ela pode ser primária, secundária, né? Terciária, como é o caso da unitização aqui, ó, para transportes, né? No fornecedor. Ou seja, a unitização já é uma embalagem secundária ou terciária, que ela ela é feita apenas para o transporte de material lá no meu fornecedor. O material nem chegou até a minha fábrica ainda, né? O meu ponto de produção. Carregamento no fornecedor ou na fonte, o transporte, né, do fornecedor até mim, até o cliente, atividades de movimentação externa ao local de descarga, né? Todas aquelas atividades que você tem no pátio, pesagem, conferência do caminhão, muitas empresas fazem inspeção no caminhão para ver se as características do veículo estão de acordo com a lei exigida, né? No caso de transportes perigosos ou até mesmo leis de trânsito, né? Para aquele veículo poder trafegar dentro das nossas dependências da empresa com segurança. Tudo isso faz parte de atividade de movimentação externa. Recebimento físico e administrativo, descarga e conferência. Quando eu estou fazendo o recebimento, eu já tenho ali movimentação, seja ela manual, mecânica ou automatizada, não é? Armazenagem de suprimentos, é aquele tempo que a gente já discutiu que o material vai ficar parado no almoxarifado, aguardando a ordem de produção, aguardando, né, a ordem de fornecimento daquele material para a fábrica. Distribuição interna dos materiais aos postos de trabalho, é isso aí. Logo depois que a ordem de produção
puxa aquele material, eu tenho a distribuição interna, colocar o material no ponto de produção, na máquina, no pé da máquina, seja lá como for o processo de cada um, ok? Muito bem, além disso, nós temos aqui a movimentação durante o processo, né? Que é aquela movimentação que o material ele está semi-acabado, semi-elaborado, um material que sofre 3, 4 processos produtivos, ele vai de um setor da fábrica ou de um processo da fábrica para outro, e essa movimentação interna também faz parte das atividades do ciclo logístico, aí, o ciclo de movimentação e armazenagem. Estocagem durante o processo. Algumas máquinas têm mais capacidade do que outras, alguns processos têm mais capacidade do que outros, o que chamamos aí de gargalos de produção. E pode haver no meio do processo produtivo alguns pequenos espaços ali de armazenagem para que aquele material seja consumido pelo próximo processo. Isso faz com que exista um equilíbrio durante os processos dentro da fábrica, para que alguns processos não parem em detrimento de outros, não é? Então, assim, às vezes esse estoque é estratégico até. Ele não é nem somente só uma questão de velocidade de processamento entre um e outro processo. Às vezes ter um estoque, ter ali um pulmão, né, para abastecer estoque, o processo posterior, ele é uma estratégia de produção, ele é calculado. Muito bem, atividades de movimentação de materiais no ciclo ainda de produção. Mesmo assunto, mais algumas atividades. Manuseio no local de trabalho, não é? Quando eu estou manuseando o material, tirar e colocar esse material na máquina, né? No processo que ele vai sofrer ali, no processo de montagem, não é? Movimentação interna na fábrica, quando eu movimento esse material de um ponto a outro, seja de um processo a outro, seja do almoxarifado até a fábrica, da fábrica até o estoque de acabados. Embalagem para consumo, a embalagem já é um processo de administração, de movimentação, de ciclo logístico, não é? Aquela embalagem primária, a armazenagem do produto, né? Acabados, quando eu já movimento para o estoque, embalagens para transporte, aí é a minha embalagem, como eu transporto aquele material, expedição, carregamento, despacho e administrativo. A movimentação do material para dentro dos veículos, com todos os processos de conferência e de documentação que envolve, né, notas fiscais, lista de picking, separação, carregamento, tudo isso está envolvido nesse processo no ciclo logístico. Transporte até o cliente, né, e colocação do produto no local correto. É aquilo que falamos, né? Alguns clientes somos responsáveis, inclusive, por abastecer o ponto de venda, não é? As gôndolas. Então, tudo isso faz parte do processo de movimentação de materiais. Movimentação entre fábricas e armazém de um mesmo complexo empresarial. Às vezes eu tenho alguma fábrica que faz determinados processos, né? E não outros. Então, o que eu preciso fazer? Movimentar materiais semi-acabados entre essas fábricas, para que esses processos sejam realizados e depois terminados o produto acabado ali mesmo ou devolvido para a primeira fábrica, onde continuará o processo produtivo. Às vezes, muitos desses processos são terceirizados, não são fábricas que fazem parte do mesmo complexo empresarial, mas existem processos terceirizados, né? Processos que são feitos externos, né? E que a gente tem que retornar esses produtos depois para continuarmos o nosso processo de fabricação. Cita aí um exemplo, um processo de cromagem, por exemplo. Uma fábrica não tem esse processo internamente e o produto precisa ser deslocado para um fornecedor terceirizado e depois retornar. Movimentação relacionada com funções auxiliares, registros e controles. Às vezes temos que fazer alguma movimentação no material, né, para respeitar FIFO, para respeitar
data de validade, enfim, aquela movimentação que a gente faz dentro do armazém para registro, controle de inventário, fazer contagem, não é? E muitas outras coisas, serviços que podem ser necessários. Muito bem. Dando continuidade, vamos falar aqui das atribuições dos profissionais de movimentação e armazenagem, né? O que esses profissionais têm que realizar? Eles têm que realizar métodos de movimentação, têm que conhecer esses métodos, têm que estudar isso, qual é o melhor método de movimentar o material. O melhor método também de estocar, né? Conforme falamos, eu posso utilizar equipamentos de estocagem, né? Como pallets, como prateleiras, ou não, eu posso blocar esse material. Qual é o melhor método? Como esse material fica mais acomodado, mais seguro, não é? Com um custo menor, com uma eficiência melhor, com uma eficácia maior, né? Quando falamos de eficácia, falamos de resultado, sem nenhum tipo de avaria no material. Técnicas de carga e descarga, né? Qual a melhor técnica? Quais são os melhores equipamentos que eu posso utilizar para descarregar um material ou para carregar um caminhão, não é isso? Métodos de embalagem para acondicionamento e transporte, né? Como esse transporte deve ser feito? Existe algum tipo de embalagem aí terciária, secundária, que eu preciso colocar, né, no veículo, ou não? Existe alguma exigência que eu posso fazer para a transportadora para que o veículo contenha equipamentos e contenha uma adequação no baú, na carroceria, que facilite, né, a maneira de transportar o material. Testes de embalagem e carregamento de veículos, não é? Sempre vamos testar novas embalagens, novas maneiras, novos métodos para carregar os veículos. Especificação dos padrões de movimentação de materiais. É super importante possuirmos aí um padrão, uma padronização dos nossos processos, né? Para que todos realizem o processo da mesma maneira. Imagina, se você tem lá uma expedição que carrega até 100, 150, 200 veículos por dia, se você tiver várias equipes trabalhando, todas essas equipes têm que seguir os mesmos padrões, não é? A mesma padronização para a movimentação dos materiais. Estudo de viabilidade de utilização de equipamentos de movimentação. Sempre que possível, a gente deve colocar equipamentos para auxiliar a mão de obra, não é isso? Quando falamos lá de terceira geração, né, de automatização, de mecanização na segunda geração, precisamos ter aí essa viabilidade de utilização de equipamentos como um processo natural de desenvolvimento dos nossos processos, para evitar acidente, reduzir acidentes, não é? Melhorar produtividade, enfim. Isso é bastante importante. Seleção do equipamento para movimentação e estocagem, não é? Qual o melhor equipamento para cada tipo de produto, para cada linha de expedição ali, né? Para cada tipo de doca, né? Se é uma doca rebaixada, se é uma doca que tem ali um elevador, se é uma doca que vai carregar lateralmente, qual é o tipo de equipamento mais adequado para esse tipo de movimentação de materiais. Avaliação e seleção de equipamentos auxiliares, baterias, carregadores, etc. Tudo aquilo que faz parte do equipamento, temos que avaliar a área que esse equipamento vai ficar, a segurança que é necessária para manter esse equipamento em boas condições de uso, o treinamento para fazer o carregamento dessas baterias, o treinamento para você carregar um veículo com gás, GLP, por exemplo, tudo isso é super importante. E precisa ter aí um processo de seleção de equipamentos. Qual é o melhor, qual é o mais adequado ao nosso processo? Ok?
Continuando aqui nas atribuições, temos aqui a política, né, e procedimentos de reparo de manutenção de equipamento de movimentação. Então, além da manutenção corretiva, né, aquela quando quebra, que não tem jeito, aí você manda esse material para corrigir, você também tem aquela manutenção programada, não é? Aquela manutenção que você faz de forma planejada, antes de quebrar, para repor materiais de consumo mesmo, né? Pneus, por exemplo, freios, né? Óleo do motor, enfim, aquela manutenção planejada, né? Isso faz parte das atribuições aí dos profissionais envolvidos na movimentação e armazenagem. Prevenção de danos em materiais, equipamentos e segurança do pessoal. Ou seja, tem que o profissional da área de movimentação, ele tem que ter um plano, não é? Um planejamento para evitar danos aos materiais, aos equipamentos, a segurança do pessoal, que tipo de EPIs, né, o pessoal tem que usar, enfim, tudo aquilo que envolve equipamentos dentro da movimentação e armazenagem, ok? Treinamento do pessoal de operação e supervisão, todo o pessoal envolvido na operação, não é? Seja ele administrativo, seja ele operacional, a supervisão ali, os líderes, supervisores, gerentes, todos têm que ter treinamento, todos têm que ter acesso a novas informações, a novas práticas de mercado, não é? Da melhor forma que nós pudermos. Estudos de oportunidade de aperfeiçoamento. Então, um profissional de MAN, ele tem que estar preparado para fazer pesquisas, estudar oportunidades, né? Enxergar oportunidades dentro do processo. Às vezes realizamos atividades há anos de uma determinada maneira, mas existem maneiras, né? Boas práticas aí de fabricação, boas práticas no mercado, que podem aperfeiçoar o nosso processo. Então, temos que estar preparados para isso. Estudos de custos de movimentação e métodos de controle de custos. Tá? Então, assim, temos que ter aí um bom gerenciamento de custos, saber quanto custa cada um dos processos de movimentação e armazenagem. Quanto gastamos, por exemplo, de diária, de aluguel, de mão de obra, de consumíveis, né? Pneus, gás, né? GLP, gasolina, enfim, todos os custos que envolvem manutenção do prédio, manutenção de equipamentos, todos os custos que estão dentro da área de armazenagem e movimentação e o controle desses custos, né? Colocar aí KPIs, né? Para a gente conseguir controlar melhor todos esses custos. Contínua atualização sobre equipamentos, métodos, procedimentos de movimentação, etc. Tudo isso, né, tem que ser realizado, tudo o que discutimos até agora sobre controle, capacitação de mão de obra, eficiência, resultado, isso tem que ser contínuo, né? Nós não podemos realizar isso de tempos em tempos. Tem que ser um processo natural de evolução dos profissionais e dos processos. Sistemas de comunicação, né? Tudo aquilo de TI que está relacionado com a MAN. Os sistemas que utilizamos aí, temos dentro da movimentação, sistemas de armazém, WMS, temos aí o TMS, né? Traffic Management System, temos alguns outros sistemas de controle de inventário rotativo, às vezes dentro até do próprio WMS, sistemas de localização, sistema de radiofrequência, enfim, tudo aquilo que está dentro de comunicação de armazém são atribuições também dos profissionais da movimentação e armazenagem. Ok? Muito bom, gente. Então, vamos dar uma paradinha aqui e continuamos nas próximas aulas sobre movimentação e armazenagem e começaremos então a próxima aula
abordando assuntos aí sobre princípios da MAN, ok? Até mais, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.